semanas o Pantanal tem sido castigado pelas queimadas. Além de todo o dano dessa tragédia que está acontecendo aí com a fauna e com a flora do Pantanal, existe um problema também grave para a saúde humana, que é a fumaça, seja provocada aí por essas queimadas, tanto no Pantanal como na Amazônia, em outras regiões, né, do centro-oeste brasileiro, principalmente nesse período de seca. E a gente vai conversar nesta edição do Palavra Aberta com o deputado Luiz Ovando, do PSL do Mato Grosso do Sul, que é clínico, cardiologista, vai falar um pouquinho com a gente aqui sobre esse problema. Primeiramente, deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, Jaciane. A minha saudação a todos os componentes do Palavra Aberta e também à TV Câmara. Isso que você coloca realmente é bastante interessante, né? Eu tenho sempre falado que, me recordando da época de menino, no mês de agosto, julho, que é o mês frio aqui no estado de Mato Grosso do Sul e também de Mato Grosso, um pouco menos, né? São considerados os meses mais secos, de mais vento, né? E também de queimadas, de fumaça. Isso porque, culturalmente, o homem, né, desta região, ele aprendeu desde menino a queimar, porque é a época da sequidão, e isso tornava bastante escuro os dias. O sol, já no período da tarde, não brilhava tanto exatamente pela fumaça. Esse costume foi reduzindo ao longo de 30 anos, mas infelizmente ainda existem alguns recalcitrantes que insistem em colocar fogo. A gente sabe que existem outras fontes de estabelecer, ou seja, de começar um fogo, principalmente na matéria orgânica, principalmente as folhas, o material em decomposição das árvores. Mas a gente sabe que a grande maioria, em torno de 90% desse fogo, é causado pelo próprio homem. E, infelizmente, né, essa quantidade de fumaça compromete a via respiratória humana. E aí nós temos que ter alguns cuidados, que você naturalmente vai questionar bastante sobre isso. Deputado, é chocante, né, a gente acompanhar essas notícias aí sobre as queimadas no Pantanal, na Amazônia também, mas o Pantanal agora, nessas últimas semanas, né, a gente tem uma informação aqui que, segundo o IBAMA, a área já queimada, ela já equivale aí a 10 vezes ao território das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, e a fumaça já chegando aí à região sudeste, ou seja, o volume, né, da quantidade de fumaça é gigantesco. E principalmente, deputado, para as pessoas que moram ali mais próximo ali ao Pantanal, o perigo dessa fumaça, né, para a saúde, qual é o dano, e também a gente vai falar, eu gostaria que o senhor falasse também depois, o que a pessoa pode fazer, né, para se proteger disso? Essa pergunta é muito interessante, Jaciane, porque o que acontece? Nós vivemos em função do oxigênio. Se não tiver oxigênio, você não consegue viver. E o organismo elimina o CO2, que é o produto de degradação, ou seja, do metabolismo, o produto final do metabolismo de produção de energia. Então, quando nós respiramos, é interessante, tem alguns números, inclusive, gigantescos. Quer dizer, nós, por dia, né, nós inalamos aproximadamente de 15 a 20 mil litros de ar. Isso significa que nós temos em cada litro de ar cerca de 1 milhão a 5 milhões de partículas. E essas partículas são das mais variadas. Então você veja que quando você aumenta a fumaça, você aumenta essas partículas, criando a possibilidade de você inalar excessos. E, infelizmente, quando você inala excessos de partícula, você vai ter ativado no seu pulmão defesa. E, por ocasião da sequidão, o muco que é produzido pela via respiratória, que é quem segura essas partículas, estará reduzido. E, por isso, nós temos uma quantidade significativa de infecções respiratórias, principalmente aqueles que já são pneumopatas crônicos, que nós dizemos, e também, de uma maneira geral, pela própria condição de idade, de outras doenças, e também das crianças,
uma predisposição a infecções mais sérias, como as pneumonias, em decorrência daqueles que escapam e vão lá para o alvéolo, que é a estrutura funcional do pulmão, facilitando essas infecções. Então, como proteger? Primeiro, umedecer o ar, ou seja, o ambiente onde você está, através de máquinas umedecedoras ou então molhando toalhas, roupas ou colocando jarras de De água água. dentro do quarto. E também ingerindo líquido, para que você possa aumentar a secreção de muco e, consequentemente, você ter essas partículas retiradas para que não cheguem na via respiratória mais profunda, que é onde se dá a verdadeira respiração. A gente está conversando aqui no Palavra Aberta com o deputado Luiz Ovando, do PSL do Mato Grosso do Sul, ele que é clínico, cardiologista, conversando um pouquinho aqui com a gente sobre os efeitos, né, das queimadas para a saúde humana, principalmente em função dessa grande quantidade de fumaça. A gente falando aqui das queimadas no Pantanal e a fumaça já chegando à região sudeste do Brasil, ou seja, só para a gente imaginar, né, deputado, o volume de fumaça, que é gigantesco, né? E aí, deputado, principalmente quem sofre é, como o senhor falou, quem já tem problemas respiratórios, quem já tem asma, as alergias, né, rinites, mas mesmo quem não tem esses problemas, pode ser muito afetado, né, com essa quantidade imensa de fumaça aí em razão das queimadas, né? Sem dúvida, Jacir, e isso aí é fundamental a gente alertar as pessoas, porque de uma maneira geral as pessoas ficam com uma irritação na garganta. E aqueles que têm processo obstrutivo nasal, é importante a gente destacar isso. Aquele indivíduo que respira pela boca, o respirador bucal, né, ele quebra, ele já joga o ar diretamente quase que da traqueia, fazendo com que essas partículas não sejam retiradas, o ar não seja aquecido devidamente, e isso facilita, inclusive, as infecções respiratórias. É importante você que tem dificuldade respiratória nasal providenciar a melhora disso, né? Usar soro, o soro fisiológico a 3% para você matar as bactérias, limpar adequadamente, né? E umedecer para que você possa, na verdade, respirar pelo nariz, que é o órgão respiratório mais importante, para que você não tenha essas alterações de ser contaminado por partículas que existem aumentadas, inclusive, né, durante esses períodos de queimada e de poluição exagerada. A queimada é um período agudo de contaminação e a poluição é um período crônico. Na poluição, seja do ar, ou seja, as substâncias que são queimadas, provenientes do carvão, do petróleo, enfim, ou seja, nas grandes cidades, elas são longas, né? Uma intensidade menor, mas durante muito tempo. E as queimadas é uma intensidade maior por um período curto de tempo. Então, é importante que você atente para isso e que você verdadeiramente se proteja através da inalação e da umidificação do ambiente onde você está. Ou seja, Tá. ingesta de líquido e umidificação. É isso que eu ia reforçar com o senhor, quer dizer, a orientação é essa, né? É tentar se hidratar ao máximo e tentar umidificar um pouco o ambiente ali que a pessoa se encontra. E não descuidar dos remédios que, por acaso, o indivíduo, por questões respiratórias, como você bem disse, o asmático, o bronquítico, aquele que tem DPOC, que foi fumante, que já tem lesão importante, as pessoas de idade que não ingerem líquido em quantidade suficiente, que determinadamente alguém possa ajudar e ele mesmo, sabendo disso, vá bebendo água para que possa umedecer as secreções e, fazendo isso, essas secreções possam exercer o seu papel verdadeiro de retirada dessas partículas para não chegarem ao âmago do pulmão, que pode causar problema. Tá certo, deputado. A gente está chegando aqui ao finalzinho da nossa conversa. Eu queria que o senhor deixasse aí as suas considerações finais. A gente falando, né, deputado, sobre essa situação tão triste aí no Pantanal, seu estado aí sofrendo bastante, né? O senhor que é do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também, quer dizer, essa região toda aí muito afetada aí pelas queimadas. Eu queria que o senhor deixasse aí as suas considerações finais para a gente já ir para o encerramento aqui da nossa conversa. Josiane, é importante que o homem entenda que ele tem uma interação muito íntima e próxima com o meio ambiente. Nós temos que cuidar do meio ambiente. Aquele que fuma, aquele que está lá na fazenda, que está na chácara, que queira
fazer um amontoado de folha seca e colocar fogo, que não se faça isso, porque você pode perder o controle. Não jogue o cigarro na janela do carro, apague o cigarro, deixe dentro do carro, porque isso, inclusive, pode ser foco de disseminação de incêndios e a gente perde o controle. E que agora você também se cuide e cuide do ambiente, providenciando instrução, informação necessária àquelas pessoas e evitando com isso que venha a ter, porque nós somos o ambiente somos nós. Se nós não cuidarmos do ambiente, nós sofreremos as consequências da destruição e da poluição desse ambiente com graves repercussões orgânicas. É fundamental que a gente atente para esse detalhe e seja zeloso, porque assim nós estaremos preservando a fauna. Nós temos tido muitos animais morrendo e sendo lesados exatamente no fogo. Nós estamos vendo aí onças, como você bem disse, em determinadas regiões, é o ambiente delas. E isso acaba, elas não têm como se subsistirem. Então, nós somos os responsáveis e teremos repercussões sérias no nosso meio de uma maneira geral.